Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Federico Vick, estamos aqui novamente, dessa vez para a gente estrear, né, o volume 6 do nosso plano de ensino tutorado. Semana 1 começa na página 49, e a gente vai estudar agora no PET 6 com maior detalhe os tempos e os climas da Terra, né? Principalmente o clima, os diferentes climas do planeta e como isso interfere não só no nosso dia a dia, mas também na vegetação, em toda a dinâmica planetária, tá? Então vamos lá. O texto chama Tempo Atmosférico e Clima, no qual ele vai diferenciar esses dois conceitos, tempo e clima. Você vai ver que tem uma diferença aí. Então vamos lá. As condições do tempo mudam constantemente. Nem mesmo no mesmo dia pode-se fazer calor pela manhã, esfriar à tarde, chover à noite. Quando afirmamos que o dia está chuvoso, quente ou frio, estamos nos referindo ao tempo atmosférico, que é, aí vem o conceito, um conjunto de condições de temperatura, umidade e ventos que ocorre em um curto período de tempo, como um dia, uma semana ou um mês. Se eu fosse vocês aqui, é, eu estou dando uma dica para vocês. Tira essa semana e um mês. Pensa no dia. Tempo atmosférico são as condições climáticas de um dia ou de parte dele. Pode ser as condições climáticas da manhã, da tarde, da noite, de um dia específico, de ontem, ou uma previsão do tempo de amanhã. Então, quando você se lembrar de tempo atmosférico, lembra de que é as condições climáticas de um dia só. Lembre-se disso. Esqueça esse negócio de semana ou mês. É as condições climáticas de apenas um dia, tá? O tempo atmosférico é a parte importante de nossas vidas. Conhecer suas condições ajuda os seres humanos a definirem melhor o momento para realizar determinadas atividades, como brincar ao ar livre, ir à praia, plantar sementes e colher frutos e legumes. O tempo atmosférico também influencia na navegação de barcos, aviões, entre muitas outras atividades. Então aqui está falando da importância do tempo, né? E da própria previsão, que ele vai falar agora. Para se está, para saber se está frio ou calor, será chover ou não, o dia ficará nublado ou predomínio de sol. As pessoas costumam consultar a previsão do tempo, que é divulgada diariamente em jornais, revistas, internet e telejornais. Já deve ter visto muito isso, questão da previsão do tempo. Ela ajuda principalmente você se planejar. Aí a previsão do tempo é importante na sociedade porque ajuda a nós a planejarmos o nosso dia a dia, né? E tem a ver também com plantações, qualidade das plantações, eh, fazer determinadas atividades ou não, dependendo do tempo. Então, a previsão do tempo para a nossa sociedade é muito importante para a questão de planejamento, tá bom? Muitas vezes as pessoas confundem os conceitos de tempo atmosférico e clima. Apesar de estarem relacionados, eles têm significados diferentes. Agora vamos ver o que é clima, tá? O clima está relacionado à mudança do tempo atmosférico durante um longo período. Lembra, o tempo é só um dia, ontem, hoje, ou parte de um dia, manhã, tarde, noite, é as condições climáticas de um dia. O clima já tem a ver com um longo período de tempo, meses, anos, no qual se faz uma caracterização desse clima, no qual pega as principais características desse clima, pega as principais condições que se observa durante um período de tempo, pode ser um ano, pode ser 30 anos, 10 anos, você pega as condições climáticas que se repetem e se faz uma caracterização. Ó, em tal região, o clima se caracteriza por ser o quê? Ah, no Nordeste brasileiro tem, por exemplo, tem meses de seca e meses de períodos chuvosos, por exemplo. O clima tropical, né, se caracteriza por clima equatorial, na verdade, por ser calor o ano inteiro e chuvoso. O sul do Brasil se caracteriza por ter um clima mais inverno mais rigoroso, né? Então, quando se fala de clima, está falando de uma você pega todas as características de as condições climáticas que ocorreram durante um ano, 2 anos, 30 anos,
e você faz um geralzão, né, para falar, determinados meses chove, de outros meses não chove, faz calor em determinados meses, outros meses não, e etcétera, tá. Para caracterizar o clima de um município, região ou país, os climatólogos e meteorologistas observam e estudam as condições do tempo atmosférico durante pelo menos 30 anos consecutivos. No decorrer desse tempo, são analisadas as variações de temperatura, umidade do ar, ventos e quantidade de precipitação, também chamados de elementos climáticos. Então, o que vai caracterizar o clima é principalmente a temperatura que se observa durante esses determinados meses, né? Se vê as sucessões de tempos atmosféricos durante, sei lá, 30 anos, né? E tenta se observar as diferenças de temperatura, tenta se observar as diferenças de umidade do ar, tenta se observar a condição, os ventos, a quantidade de precipitação, ou seja, precipitação quanto chove, entendeu? Para fazer um geralzão do que a gente chama de clima, né? Qual que é o clima de determinada região e tudo mais, tá? Nas sociedades humanas, o clima influencia as dinâmicas culturais, econômicas e sociais, incluindo a maneira como os povos vestem e se alimentam nas diferentes estações do ano. Você não vai ver, por exemplo, uma pessoa lá no Polo Norte, na Antártida, com um biquíni ou com roupa curta, né, que caracteriza climas de calor, né, que agora você está observando numa praia, etcétera. Você não vai ver homens com sunga ou com apenas uma bermuda. Não tem como, porque lá é muito frio e as roupas têm que ser apropriadas para aquele local. Mesma coisa que você não vai ver uma pessoa totalmente agasalhada num verão de 40 graus do Rio de Janeiro, tá? As vegetações também são influenciadas pelo clima de uma determinada região. As coníferas, que são esse tipo de árvore aqui, ó, tá vendo? Coníferas. Por exemplo, são árvores de arbustos em forma de cone que evitam o acúmulo de neve e se adaptam principalmente aos lugares de clima frio. Você vê que as folhas dessas árvores são bem fechadinhas, né, e não deixa acumular neve, tá? Por sua vez, a vegetação influencia na temperatura e a umidade, sendo um fator importante de definição do microclima de um lugar. Outro exemplo, você não vai ver uma floresta amazônica num clima frio o ano inteiro. É impossível você ver. Cada clima vai ter determinado tipo de vegetação que é a característica daquele clima, né, no qual as vegetações elas se adaptaram, evoluíram nasquelas condições. E elas não conseguem viver em outras condições que não sejam aquelas, tá? Então, formação do clima. O clima é formado pela combinação dos elementos climáticos e dos fatores geográficos que atuam em uma região. Os principais elementos climáticos são. Então, os elementos é o que você se analisa para caracterizar um clima da região. Os fatores é o que são determinadas situações que podem variar esses elementos, entendeu? Então vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Então vamos falar sobre os elementos primeiro. Temperatura depende da insolação, isto é, da quantidade de luz e calor do sol que chegam ao lugar e que são absorvidos, né, ou refletidos. Como já vimos, há uma distribuição desigual de calor irradiado pelo sol na superfície terrestre. Já mostrei isso para vocês. Quanto mais perto aos polos, mais frio. Quanto mais perto da linha do Equador, mais calor. Eu vou mostrar isso de novo daqui a pouquinho, tá? Precipitação, quantidade que chove. A água presente na atmosfera pode precipitar-se, ou seja, cair na forma de chuva, neve ou granizo. Então, precipitação é a quantidade de chuva que cai. Determinadas regiões vão chover pouco, né, determinadas regiões vão chover mais, etc. Pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre tudo o que existe na superfície terrestre. Ela varia de um lugar para outro e a diferença de pressão atmosférica entre dois lugares dá origem aos ventos e às massas de ar. Pressão, gente, basicamente é o peso do ar que ele exerce sobre as nossas cabeças, sobre o nosso corpo. Basicamente, entre aspas, né, é como se fosse o peso do ar. Vocês vão observar que regiões frias, devido à temperatura, as moléculas de ar,
de oxigênio, e de água também, né, umidade, etc., eles ficam mais juntas por causa do frio. O frio faz com que as moléculas fiquem mais juntas, fazendo com que em regiões frias, geralmente a pressão do ar seja maior comparada a regiões de calor. Em regiões equatoriais, por exemplo, onde faz calor o ano inteiro, você observa que devido à temperatura, as moléculas elas ficam mais espalhadas, comparado à região frio, fazendo com que o ar suba, entendeu? E que geralmente venta bastante, né? Porque é basicamente um ar que está preenchendo esse ar que sobe, né? Que é das moléculas. É difícil explicar isso para vocês, mas basicamente é isso. É, Em locais frios, as moléculas ficam mais juntas e representa uma pressão maior. Em climas equatoriais e climas mais quentes, as moléculas ficam mais espalhadas e caracterizando uma pressão menor. E essas diferenças de pressão fazem que a origem dos ventos, que fazem que o ar se desloque de um determinado local para outro, tá? Basicamente é isso. Então ele vai falar agora dos fatores, né? Observe no quadro a seguir exemplos da ação de elementos climáticos e dos fatores geográficos na definição do clima. Então, elementos climáticos são os elementos que vão caracterizar o clima: temperatura, precipitação, quantidade que chove e pressão atmosférica. Os fatores são determinadas condições que influenciam os elementos e que naturalmente influenciam um clima. Entendeu? Fatores são basicamente determinadas condições que influenciam os elementos. Por exemplo, a temperatura. A temperatura ela vai variar devido a fatores de latitude. Por quê? Em áreas próximas à linha do Equador e às regiões tropicais, a quantidade de radiação solar recebida é maior. Por isso, as temperaturas são mais altas nessas áreas e mais baixas nas proximidades do polo. A temperatura diminui do Equador para os polos. Então, é essa imagem que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Eu já mostrei isso para vocês. Vocês vão observar aqui, perto do Equador, é, o, os países que estão perto do Equador recebem mais radiação que países que estão mais perto dos polos. Então, a partir que a latitude, que são essas linhas deitadas, horizontais, ela vai aumentando os graus dela, menor vai ficando a temperatura. Tá vendo? Diminuição da temperatura. Quanto mais perto dos polos, quanto mais para o norte, quanto mais para o sul, menor vai ser a temperatura. Por quê? Quanto mais próximo dos polos, menos radiação, ou melhor, a radiação ela vai vindo de forma mais inclinada, os raios solares, né? Mas, para ficar mais didático, quanto mais perto dos polos, menos radiação desse determinado país vai estar recebendo. Quanto mais perto do Equador, mais radiação esse determinado país está recebendo. Então, quanto mais perto do Equador, mais calor. Quanto mais perto dos polos, mais frio, tá? Então, a latitude é um fator geográfico que influencia a temperatura, certo? É uma determinada condição, um fator que influencia a temperatura. Altitude. A temperatura diminui em média 0,6 graus a cada 100 metros de altitude. Quanto mais alto, quanto mais alto uma cidade estiver, ou uma pessoa, né, vai sentir que a temperatura está mais baixa. Então, quanto mais alto você estiver, mais baixa vai ser a temperatura. Isso tem a ver com ar ser mais rarefeito, a pressão vai, enfim, vai diminuindo, enfim, quanto mais alto, mais frio, né? Devido o ar vai ficando mais rarefeito. Enfim, outros assuntos que podem entrar aí. Mas lembra disso. Quanto mais alto, maior vai ser menor vai ser a temperatura. Quanto mais alto, menor vai ser a temperatura. Então, a altitude é um fator que influencia a temperatura. Maritimidade e continentalidade. Em áreas mais próximas do mar, a variação de temperatura é menor que em áreas continentais ou distantes do mar. Você vai ver que cidades que estão perto do litoral, em geral, vão ter
climas que variam menos comparadas a de cidades que estão dentro do continente, certo? Devido à diferença de umidade, principalmente, tá? Então, maritimidade e continentalidade, a posição que o determinada cidade esteja perto ou longe do mar, vai influenciar na temperatura também, tá? Agora, precipitação, quantidade de chuva. O que pode influenciar na quantidade de chuva que determinado país recebe, né? A quantidade que chove em determinado país. A latitude também influencia, porque, em geral, nas áreas próximas ao Equador, a precipitação é maior que em outras, como os polos e as regiões temperadas. Locais próximos da linha do Equador, devido ao calor, uma quantidade de evaporação, devido ao calor e tal. Aqui vai atrair muitos ventos, trazendo umidade devido à pressão menor, por causa da temperatura. Então, em geral, locais perto da linha do Equador, além de fazer mais calor, também vai chover mais comparado a outras regiões. Então, a latitude é um fator geográfico que influencia a precipitação, quantidade de chuva. Maritimidade e continentalidade. Áreas próximas do mar têm precipitações maiores que os do interior do continente. Isso se deve ao fato de as águas oceânicas produzirem mais evaporação que as continentais. Então, quanto mais próximo ao mar, maior umidade de determinada cidade vai receber, e isso faz com que chova mais nessa cidade, comparado a uma cidade que está no interior do continente, que recebe menos umidade, certo? Então, maritimidade e continentalidade é um fator que influencia a precipitação. Pressão atmosférica, altitude. A pressão atmosférica é menor nas áreas de maior altitude e maior em locais de maior altitude. Como eu disse para vocês, a pressão basicamente é o peso do ar que está na sua cabeça, né, que está acima do nosso corpo. Quanto mais alto você estiver, menos ar vai ter pesando no seu corpo. Então, mais rarefeito fica esse ar, certo? Então, a pressão atmosférica vai ser menor. Então, a altitude é um fator geográfico que influencia na pressão. E a latitude? Nas áreas próximas aos polos, a pressão atmosférica é maior e a temperatura é mais baixa, devido àquele motivo que eu já expliquei. As moléculas ficam mais juntas e isso influencia na pressão. Nessas áreas, originam-se as massas de ar frias. Nas áreas próximas ao Equador e nas regiões tropicais, a pressão atmosférica é menor e as temperaturas são mais baixas, né? Nas áreas próximas ao Equador e nas regiões tropicais, a pressão atmosférica é menor e as temperaturas são mais altas. Aqui tá errado, tá? Aqui é altas, altas, tá? Não baixas. Temperaturas são mais altas próximo ao Equador. Nessas áreas originam-se massas de ar quentes. Então, quanto mais próximo do Equador, vamos voltar para a imagem aqui, devido ao calor, as moléculas ficam mais espalhadas, vamos dizer assim, né, entre aspas, e isso faz com que a pressão seja menor. Áreas próximas aos polos, devido ao frio, as moléculas ficam mais juntas, fazendo com que a pressão seja maior. Então você vai observar certos ventos, que é basicamente o ar se deslocando de uma área com alta pressão para uma área de baixa pressão. Tá? Os ventos basicamente é o ar circulando, indo de um lugar de alta pressão para um lugar de baixa pressão, certo? Aí gera as massas de ar, pode ser úmidas ou não, enfim, etc. Mas já é outro assunto. Então, latitude é um fator geográfico, né? Um fator geográfico que influencia a pressão atmosférica. Então, esses são os fatores geográficos e os elementos climáticos. Fatores são esses três aqui, na verdade, né? Latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. E elementos climáticos também são esses três: temperatura, precipitação e pressão atmosférica. Tudo bem? Então, vamos para as atividades. Atividade 1, leia a tirinha. As nuvens faz uma forma tão bonita. A menina falando. Aí o Chico Bento falou: forma de passarinho, coração de elefante. E aquela ali, Chico? Aqui forma que tem.
Aí ele falou de chuva e começa a chover e ele sai correndo. Daí ele está perguntando, né? O que atrapalhou o passeio de Chico Bento? Você já passou por algo parecido? Descreva a situação. Então veja esse último quadro aqui e o que que fez ele correr? Ele mesmo falou aqui. Então você vai responder para mim e ele está perguntando se você já passou por uma situação parecida. Letra B. Você já olhou para o céu antes de sair de casa para ver se precisaria de agasalho ou guarda-chuva? Em que situação isso aconteceu? Pergunta pessoal. Aí vocês respondem para mim aí, tá? Atividade 2. Procure no dicionário ou pesquise na internet o significado da palavra meteorologista. Onde você já ouviu falar desta profissão? Meteorologista. Então, dá uma pesquisada no Google aí, só escrever o nome da palavra, você já consegue achar um significado. Ou um dicionário, vocês também vão conseguir achar. E responda o significado, tudo bem? Atividade 3. Observe as frases a seguir. Hoje está muito frio, o sertão do Nordeste é quente e seco. Ontem choveu muito na minha cidade. A região central do Brasil possui duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. Nevou a manhã toda na cidade de Nova York. Daí ele está perguntando. Agora escreva ao lado de cada frase a palavra tempo e clima de acordo com o contexto no qual se refere. Isso aqui é o seguinte. Sempre que a frase estiver falando de um dia específico, hoje, ontem, amanhã, é tempo. E sempre que a frase estiver falando de uma região e de uma característica geral dessa região, vai ser clima, certo? Por exemplo, hoje está muito frio. Hoje pode ser ontem, amanhã, pode ser dentro de um dia específico, manhã, tarde, noite. Tudo isso se refere ao tempo. Agora o segundo ali é um exemplo, né? O sertão do Nordeste brasileiro é quente e seco. Sertão é uma região. Ele falou uma característica geral, é quente e seco. Isso se refere ao clima. Então faça os outros aí para mim, tá? Não é difícil, só seguir o que eu pedi para vocês fazerem, tá? Atividade 4. Qual a diferença entre clima e tempo atmosférico? Isso vocês vão ver no próprio texto, tá? Tempo atmosférico e clima, tá aqui, tá? Vocês falar para mim. Uma se refere, tem a ver com a quantidade de dias, né? Um se refere a um dia específico, ontem, hoje ou amanhã, previsão do tempo no caso, ou períodos desse dia, manhã, tarde ou noite. E o outro se refere a um longo período de 10, 30 anos, onde você faz as principais características climáticas durante esse período e faz um geralzão mesmo, sabe? Então, esse é o clima. Então, vai lá e responda para mim. Letra B, porque a previsão do tempo é importante para os povos e as sociedades. Foi o que eu falei lá atrás, tem a ver com planejamento, certo? Você consegue planejar melhor seu dia sabendo se vai chover ou não, quais atividades serão feitas, se vai chover ou não. Questão de plantação também interfere muito, e etc, tá? C. Cite fatores geográficos que influenciam as características do clima de uma região. Fatores geográficos que estão nessa tabela aqui. São três, tá? Pega só o primeiro aqui, porque o resto tudo já repete, né? São três fatores geográficos. Está nessa tabela aqui, fatores geográficos. Só escrever lá para mim, tá? D. Podemos afirmar que duas cidades situadas na mesma latitude apresentam com certeza o mesmo tipo de clima. Por quê? Mesma latitude é, por exemplo, uma cidade que esteja aqui na África e uma cidade que esteja no Brasil. Tá vendo que a linha é a mesma, então a latitude é a mesma. Ele vai ter o mesmo clima? A resposta eu já adianto para vocês, é não, porque muita coisa pode influenciar. A altitude que essa cidade esteja pode influenciar no clima. Se ela está próxima do litoral, do mar ou dentro do continente, isso também influencia no clima. Então, muita coisa, outros fatores geográficos podem influenciar no clima, certo? Então, a resposta é não, tá? E a última pergunta: o que acontece com a temperatura em locais de altas altitudes? Tá lá, né? Temperatura, altitude.
Só você ver aqui, ó, temperatura, altitude. O que que acontece, tá? Então, só você ler para mim. E tá respondido, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Até a gente continua semana que vem com a semana 2, né? Acaba na página 52 aqui, as atividades começam na 51, mas mais precisamente na 52, certo? E começa, a semana 1 começa na 49. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.